Até onde vai a hipocrisia de um indivíduo meramente para se destacar politicamente, profissionalmente, financeiramente ou basicamente para aparecer na mídia? O que é que vale para ter essa evidência toda? Para o Silas Malafaia parece que vale tudo. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o Silas Malafaia no ano passado mandou um áudio para o Alexandre Frota dizendo que estava decepcionado com o Bolsonaro. Ele não disse com as palavras especificamente que estava arrependido, mas durante o áudio você vê claramente que ele está decepcionadíssimo, inclusive se tem a impressão que ele está arrependido. Porém agora, por conta da necessidade que o Jair Messias Bolsonaro está tendo de lançar o partido novo dele, o Aliança para o Brasil, e o caminho mais fácil para conseguir isso é utilizar aí pastores para poder manipular o seu rebanho de seguidores religiosos, para poder assinar lá o requerimento concordando com a criação do Partido Aliança para o Brasil. O Silas Malafaia se juntou com o Jair Messias Bolsonaro, o entrevistou, chacotou no trabalhador brasileiro, inclusive diz que o Brasil, o trabalhador, tem muito privilégio, ou seja, ele e o Bolsonaro chamam direitos de privilégio. E o que seria, por exemplo, ter isenção de IPTU, isenção do IPVA, e inclusive agora está pleiteando, por exemplo, isenção na conta de luz elétrica. Seria um privilégio também? É sobre essa hipocrisia do Silas Malafaia que eu queria falar para vocês nesse vídeo aqui, porque ele está utilizando a influência que ele tem diante dos seus seguidores para poder manipular eles de acordo com o seu interesse e com o interesse do clã Bolsonaro. Vamos embora para o vídeo. Lembra você que se você gostar do vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Caso você goste do meu trabalho e queira me ajudar de alguma maneira, na descrição desse vídeo aqui tem o link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem promover doação para ajudar esse canal a se manter independente e gravando vídeo todo dia, e também para me ajudar a me manter estudando, já que eu estudo com a ajuda do apoio de vocês. Pois bem, meu povo, antes de mais nada eu queria agradecer ao pessoal que comentou no meu vídeo sobre o desabafo, muita gente apoiando o meu trabalho. Eu queria pedir, inclusive, desculpa porque eu tô meio gripado, acredito até que a dicção para falar talvez esteja ruim para vocês ouvirem aí, mas o trabalho não pode parar, por isso que eu tô agradecendo, inclusive, ao pessoal lá do vídeo do desabafo. Muita gente falou que a gente tem de descansar um pouco, tem de parar, mas infelizmente esse bando de malucos aí não para, então a gente não pode parar. Antes de continuar esse vídeo aqui, como o Silas Malafaia tem o hábito de processar as pessoas que normalmente o criticam, ou criticam a maneira como ele lidar com a fé das pessoas, eu queria dizer que em alguns momentos desse vídeo, Silas Malafaia, eu vou estar emitindo a minha opinião. Em outros momentos eu vou estar divulgando algumas informações que foram amplamente difundidas em meios de comunicação, tá bom? Bom, o Silas Malafaia ele é tão cara de pau que mesmo com aquele áudio... Mostra aí, Gabriel, o áudio. Agora, eu sinceramente, Frota, eu como jamais vou usar nem minha mídia, nem nada para falar mal de Bolsonaro, nem nada, que eu não vou dar mole para esses esquerdopata, mas eu tô profundamente decepcionado, irmão. Você quer saber? Eu tô calado, não falo nada, não entro em nada, sabe? Eu tô quietinho, o que nego da imprensa já tentou tirar de mim, irmão, se eu fosse maquiavélico, maldoso, putz, eu dava a mão de obra. Mesmo com a divulgação desse áudio aí que ele mandou pro Frota, claramente decepcionado com o Bolsonaro, ele agora voltou a cortejar o Bolsonaro. E o motivo é bem simples. Primeiro que ele tá tentando pleitear lá a questão da isenção da conta de energia elétrica, inclusive alguns outros políticos da bancada evangélica estão tentando, por exemplo, e de outras bancadas também, estão tentando, por exemplo, isenção total para os templos religiosos, que eu já fiz um vídeo aqui mostrando que devem cerca de 920 milhões de reais em impostos e que inclusive só a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, deve cerca de 98 milhões de reais, tanto que no ano passado foi condenado a pagar, mas a gente tá vendo aí que como Edir Macedo agora é brother do Bolsonaro, talvez essa dívida muito em breve seja perdoada. E o Silas Malafaia voltou a se aproximar muito de Bolsonaro, porque o Silas Malafaia agora tem uma barganha para poder tentar conseguir a isenção da conta de energia em relação à ajuda do governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro precisa lançar o partido dele, o Aliança para o Brasil, e para isso ele precisa recolher assinaturas, né? Em torno de 400 a 500 mil assinaturas aproximadamente, para que ele
possa lançar o partido dele, o Aliança para o Brasil. O caminho mais próximo para ele conseguir lançar o partido é utilizar a influência de lideranças religiosas que são vistas como pop stars, como é o caso, por exemplo, do próprio Silas Malafaia, do Marco Feliciano e do Edir Macedo, para daí esses líderes religiosos utilizarem a sua influência dentro da igreja para manipular os seus seguidores, ajudando o Bolsonaro no projeto de poder dele. O Silas Malafaia, eu vou ler aqui, inclusive, algumas coisas que eu anotei um monte de coisa aqui, não sei se vai dar para ver aí, Gabriel vai conseguir mostrar. Anotei um monte de coisa aqui, esse vídeo vai ficar, acredito que com uns 15 minutos mais ou menos, mas é importante que você assista tudo, porque tanto o Bolsonaro quanto o Silas Malafaia falam um monte de abobrinha nesse vídeo. Eu não vou falar tudo, o vídeo tem cerca de 18 minutos, algumas coisas eu vou deixar para vocês assistirem no próprio canal aí do Silas Malafaia para tirar as próprias conclusões. Mas enfim, o Silas Malafaia, ele é um cara tão cara de pau, como eu já falei, que além de ele ter mandado aquele áudio pra frota, agora ele tem coragem de entrevistar o Jair Messias Bolsonaro. E por que ele entrevistou o Bolsonaro e puxou o saco do Bolsonaro? Primeiro, como eu já disse, porque ele precisa lá barganhar a isenção da conta de luz elétrica dos templos religiosos. E, inclusive, começa a entrevista dizendo que Bolsonaro, quando diz que governaria assim, toma lá da cá, ninguém acreditou que isso seria possível. Tanto que teve muita gente que falou que para que o Bolsonaro fizesse isso, ele seria maluco. E ele disse que o Bolsonaro está conseguindo governar o Brasil, mesmo sem a política do toma lá da cá. Que, inclusive, na época que aconteceu as sondagens sobre a aprovação da reforma da Previdência, dizia-se na mídia que Bolsonaro não conseguiria aprovar, porque não teria assim, nem 100 votos para aprovar a reforma da Previdência. Bom, ele esquece, por exemplo, que não só o Bolsonaro conseguiu reverter isso através do toma lá da cá, como é muito fácil você checar. No mês da aprovação da reforma da Previdência, Bolsonaro chegou a liberar cerca de 3 bilhões, na verdade um pouco mais de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares, justamente para que os parlamentares votassem a favor da reforma da Previdência. Inclusive, a própria Carla Zambelli confirmou que teve sim um toma lá da cá durante o processo de votação da reforma da Previdência e o Bolsonaro promoveu e tem promovido com frequência o toma lá da cá. Isso é inquestionável, você não precisa fazer um exercício mental muito difícil para poder interpretar isso não, Silas Malafaia. Inteligentemente, há uma cordialidade entre o Bolsonaro e o Silas Malafaia, porque o Bolsonaro precisa das assinaturas que o Silas Malafaia tem a oferecer e o Silas Malafaia precisa manter a relação próxima com o Bolsonaro para tentar barganhar benefícios para os seus templos religiosos. A gente sabe que o único motivo óbvio que tinha feito o Bolsonaro aceitar da entrevista por Silas Malafaia, mesmo depois do vazamento daquele áudio que o Gabriel mostrou no início desse vídeo para vocês, é que o Bolsonaro precisa sim das assinaturas dos templos religiosos. Bolsonaro, por exemplo, ele mente dizendo que as verbas da mídia foi cortada, inclusive o próprio Silas Malafaia parabeniza isso. E na verdade o Bolsonaro não cortou e nem reduziu verbas especificamente das mídias. O que ele fez na verdade não foi extinguir ou reduzir as verbas meramente por preocupação com o dinheiro público. O que ele fez foi redirecionar a verba da mídia, que antes em sua maioria ia para a Rede Globo, e passou a direcionar para outras emissoras, como por exemplo Record e SBT. Inclusive a Rede Record hoje é a emissora de TV brasileira que mais recebe dinheiro do governo Bolsonaro para poder promover as coisas, entre aspas, do governo. O que é uma curiosidade para a gente falar aqui e questionar também o governo é que a Rede Globo normalmente recebia uma quantia maior porque ela lidera a audiência praticamente em todas as capitais do Brasil. Em alguns estados, em horários, ela acaba perdendo para algumas outras emissoras, mas a média da audiência da Rede Globo no Brasil, ela ultrapassa cerca de 33%. Inclusive, a Record e a SBT somadas, juntas, elas não conseguem essa audiência. Porém, mesmo assim, o que é que o governo Bolsonaro fez? Eu vou passar para vocês os dados agora. Ele reduziu aproximadamente aí o que a Globo recebia em 2017 de verba do governo, que chegava a representar cerca de 48,5% da verba do governo, agora caiu para 16,3%. Enquanto a Record, que recebia cerca de 26,6%, agora recebe cerca de 42,6%, e o SBT, que saiu de cerca de 24,8%, agora recebe cerca de 41% dessa verba do governo. Vocês entendem agora porque que a Rede Record e a SBT
passa um pano para tudo no governo Jair Messias Bolsonaro. Ele não vai querer, por exemplo, investir na Globo em publicidade para a Globo estar divulgando, por exemplo, as falhas do governo dele. Ele vai querer que o cabo eleitoral dele na mídia faça tudo aquilo que ele queira. Sobre a questão do emprego, por exemplo, Jair Messias Bolsonaro, assim como Silas Malafaia, ironizam a questão de o brasileiro, o trabalhador no nosso país, ter muito privilégio. E, na verdade, não é privilégio, é direito. Eles, inclusive, confundem privilégio com direito. Sabe o que é privilégio, Bolsonaro? Privilégio, por exemplo, é ter auxílio moradia, é ter paletó, é ter auxílio livro, auxílio creche, passagem aérea paga pelo dinheiro do povo, os salários, que é em torno de 30 mil reais aí de vários políticos, em alguns outros casos acima de 30 mil reais. Isso que é privilégio. Trabalhar e exigir que os seus direitos trabalhistas sejam respeitados não é privilégio, é fazer valer a lei. Outra coisa também que o Silas Malafaia e o Bolsonaro critica, por exemplo, é que não adianta, por exemplo, ter tanto privilégio se não tem emprego no Brasil, por exemplo. E é um absurdo isso estar acontecendo. O problema é que mesmo reduzindo privilégios, como o Bolsonaro fala, a gente não tem visto um aumento expressivo aí, por exemplo, do número de pessoas empregadas. Tem um número de cerca de 1 milhão de pessoas aí com carteira assinada, é pouco mais de 11% apenas de desempregados, antes o número chegava a 12%. O problema é que, na verdade, os desempregados no Brasil não giram em torno de 11% apenas da população, tá? Só para vocês terem noção, entre desempregados e desalentados no nosso Brasil, a gente tem cerca de 30 milhões de pessoas que não têm a carteira assinada ou que não conseguem espaço no mercado de trabalho. Os desempregados, vocês já sabem quem são, os que estão procurando emprego e não conseguem. Já o desalentado, por exemplo, é aquele que procurou emprego muito tempo, não conseguiu, desistiu e foi virar empreendedor na cabeça deles, por exemplo. Desistiu de procurar emprego e foi viver de outra coisa. Ou pessoas, por exemplo, que não podem sair de casa porque tem um filho menor de idade que não tem com quem deixar, ou porque tem um parente doente, ou porque tem um filho recém-nascido. Então, se você for somar entre desempregados e desalentados, a gente vai ter em torno aí de 30 milhões de brasileiros desalentados e desempregados, ou fora do mercado de trabalho. O Bolsonaro até ironiza, diz que vai pedir para o Paulo Guedes que ele deva criar o programa Minha Primeira Empresa, para daí os empregados que reclamam criarem as suas próprias empresas e passarem a pagar salários de 5 mil reais. Bom, primeiro de tudo, Bolsonaro, o projeto Minha Primeira Empresa já existe praticamente, né? Que é o projeto que autoriza que pessoas como eu e como outros cidadãos criem as MEI. A gente pode criar MEI, que é uma empresa sim, para você ter a sua primeira empresa. Inclusive você pode empregar funcionários e não pagando 5 mil reais, porque infelizmente no país que a gente vive, onde pessoas como você são privilegiadas sem fazer porcaria nenhuma, basicamente por usurpar o dinheiro do povo, e é uma vergonha a gente ter de ouvir isso da boca de um representante do executivo, do presidente da república, alguém que claramente não sabe o que está falando, um cara que recebe uma fortuna, que passou quase 30 anos no Congresso sem fazer porcaria nenhuma, fez da política um negócio de família, colocou os filhos lá recebendo salários milionários e vem falar de um trabalhador assalariado porque exige o direito, porque cobra que seja pago uma rescisão quando ele for demitido. Aí vem o Silas Malafaia e fala: nos Estados Unidos você não vê isso? É incrível os esquerdopatas fazendo isso e aquele outro, que não sei o que, isso é uma vergonha. Caso o Silas Malafaia não saiba, os direitos trabalhistas estão presentes, não é só no Brasil não, tá? Nos Estados Unidos você tem direito trabalhista, na Europa, em vários países vocês têm direitos trabalhistas, inclusive com direito até a seguro-desemprego. Em Portugal, inclusive, eu não me recordo agora qual que é o nome do sistema deles. Inclusive, você que segue meu canal de Portugal, comenta aqui embaixo, por gentileza, como é que é o nome do seguro-desemprego de vocês, que lá eles pagam a quantidade determinada de parcelas, se não me engano, 12 meses, e você pode ter uma antecipação total desse valor se você apresentar um projeto de negócio. Você chega para o governo e fala: eu estou desempregado, eu tenho direito a receber, sei lá, 12 parcelas do seguro-desemprego. Só que eu quero abrir um comércio, eu quero abrir um negócio para poder empreender e viver do meu negócio. Como é que eu posso fazer aí para a gente sacar o resto do dinheiro? Você apresenta o seu projeto ao governo e o governo vai e cede para você o resto do dinheiro. Então, mais uma vez, o Bolsonaro passando vergonha, o Silas Malafaia se aproveitando da sua influência perante ao público cristão. E eu peço a você, meu amigo cristão, que segue aí a igreja do Silas Malafaia, do Marco Feliciano, do Edir Macedo, abram a cabeça, não sejam conduzidos por esses pastores que têm com frequência atitudes comparadas a atitudes de um canalha. A gente não pode mais aceitar isso. Vocês estão virando hoje moeda de troca.
Eu tenho um amigo que é evangélico que ele fala assim pra mim, poxa, Carlito, eu tô triste. Eu falo, por quê, fulano? Os crentes já estavam tudo aí de boa, todo mundo respeitando os crentes, entendendo que a nossa fé era uma fé que deveria ser respeitada e tudo mais, e agora vem Bolsonaro e esse bando de pastor hipócrita, canalha, fica aproveitando o espaço da igreja para poder promover ideologia pró-Bolsonaro. Aí o povo fica achando que a gente é um monte de extremista, que odeia seres humanos, que é racista, que é homofóbico, que a gente não é nada disso. E eu deixo esse recado para você, inclusive aqui que segue meu canal, que é protestante, que está na igreja do Silas Malafaia. Não só do Silas Malafaia, como também do Marco Feliciano, a própria igreja do Edir Macedo, eles estão utilizando vocês como moeda de troca para barganhar no governo Bolsonaro. A cereja do bolo desse vídeo, no final, o Silas Malafaia pergunta ao Bolsonaro sobre o absurdo de tentar relacionar a família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. O problema de tudo isso é que quem tem foto com o miliciano não sou eu. Quem tem foto com o miliciano é Bolsonaro, quem tem foto com o miliciano é o Flávio Bolsonaro, quem empregou parente de miliciano foi o Flávio Bolsonaro, quem homenageou o miliciano, ou tentou homenagear pelo menos, foi o Flávio Bolsonaro. Não foi eu que tentei fazer isso. Eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo, por gentileza, o que é que vocês acharam desse vídeo aqui. Queria pedir a vocês também que, se quiserem, vá lá no canal de Silas Malafaia e enche ele de comentários chamando ele de hipócrita. Porque o que ele está fazendo nessa entrevista com o Bolsonaro é sim parecer aquele cara que, eu sou amigo do presidente. Quando eu quero, eu marco uma entrevista e ele fala comigo. Eu arraso. Basicamente querem mostrar pro povo que ele é amigo do amigo do amigo de alguém que é muito famoso. No mais, se você gostou do vídeo, compartilha, curta, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. E desculpa, é um vídeo que ficou um pouco comprido, mas esse vídeo era necessário para que se deixasse claro aqui todo tipo de informação que a gente precisa passar para vocês por conta desses indivíduos que têm utilizado a fé cristã para manipular a opinião pública. Fica assistindo o vídeo aí porque eu já fui!